Ele é diretor da Associação Brasileira de Brainspotting, expert em Brainspotting, trainer em programação neurolinguística, especialista em psicodrama, supervisor e facilitador de MDR. Nós estamos com um grupo pequeno, acho que assim, mesmo todo mundo é muita gente, mas só para eu ter uma noção, qual foi o primeiro pensamento que veio na cabeça quando vocês leram e falaram, acho que eu vou ver essa apresentação? Pensei nos meus adolescentes. Meus adolescentes. Pais dos meus adolescentes. O pai dos seus adolescentes. Os pais dos adolescentes e crianças que vocês atendem. Eu pensei no meu filho. Pensou no teu filho. Você pode ser uma forte candidata a sentar aqui. Vai ser um prazer. Eu pensei também nos pais das crianças. Pais das crianças. Grupos de pais de crianças em situação de vulnerabilidade. Fazendo a correção, botando a linguagem politicamente correta. Eu acho que basicamente é o que traz as pessoas aqui, né? Então, quem trabalha com criança, né, vem buscando alguma coisa para ter uma ferramenta maior com os pais, e algumas pessoas, né, por essa questão mais pessoal, com os próprios filhos, né, e acho que uma coisa sempre ajuda a outra. Na verdade, o modelo de PNL que tem por trás dessa proposta, né, ele também é muito útil em empresa, né, ele tem a ver com relações de grupo numa perspectiva de referência e resultado. Deixa eu falar um pouquinho de como que eu cheguei até esse ponto, né? Foi muito através da dificuldade de trabalhar com criança e adolescente, principalmente percebendo o quanto, muitas vezes, o quanto os pais estavam, às vezes, atrapalhando ou retraumatizando aquilo que estava sendo trabalhado com a criança. E, na grande maioria das vezes, com a melhor das intenções. Então, aquele comportamento que para os pais era a melhor coisa do mundo, era o que estava sendo mais danoso na perspectiva da criança. Mas, além disso, então, além dessa história, né, do que me levou a isso, porque nem se eu for olhar para a minha clínica, eu trabalho muito mais, né, com o quadro da apresentação anterior da Patrícia, com quadros dissociativos graves, né, do que com pais. Meu público maior é muito mais esse do que pais. Né? Mas o quanto esse processo me ajudou a ter resultados consistentes me faz querer expandi-lo ainda mais. Né? E aí, porque os pais, além dessa questão, né, óbvia, né? Então, essa ideia de que, e isso você vai ver em qualquer teoria da psicologia, em algum momento isso aparece de formas e com palavras diferentes, de forma diferente, né? Mas sempre essa ideia de que a base do desenvolvimento da criança está ali na família. Né? Então, se eu trabalho com esses pais, eu ofereço a essa criança e a toda a rede familiar, né, um ambiente mais saudável para que esse cérebro tenha uma autorregulação saudável. Né? Nós não estamos, dentro do Brainstorm, trabalhando com essa ideia da autocura, de que o nosso sistema ele é desenvolvido para encontrar soluções por si mesmo. O brainstorming, ele é simplesmente como se fosse pouco, né? Mas é simplesmente, né, um caminho de estimular esse processo natural do nosso próprio organismo e de dar essa contenção, inclusive relacional, né? E aí, nesse sentido, isso reforça ainda mais, porque nós estamos falando de contenção emocional, de suporte dessa rede familiar,
oferecendo um ambiente melhor. Um ambiente melhor é um ambiente que oferece uma autorregulação, um ambiente que seja terapeuticamente saudável, até na mesma perspectiva de que a relação terapêutica dentro da sintonia dual do brainstorming também é ponto-chave de cura, né, do nosso paciente. É lógico que é uma distinção didática, né? Por mais que ela tenda a seguir esses 4 passos de forma cronológica, muitas vezes eles se misturam e se interpõem. Mas eu tenho basicamente um enquadramento do tratamento, que é onde eu tenho que conquistar esses pais para a proposta que eu estou oferecendo. Porque a tendência é, atende o meu filho, a terceirizar o problema. Terceirizar o problema, eu estou desqualificando esses pais diante da própria criança. Então, muitas vezes, isso pode agravar o problema em vez de melhorar. Tem crianças que pioram quando vão para o psicólogo. Não porque o psicólogo é ruim, mas porque a forma como esse encaminhamento foi feito tirou a referência de autoridade dos pais. Se é feito dessa forma, e isso está fora do controle do psicólogo, quando ele recebe a criança, né, tem um risco muito grande de melhorar, de piorar, né, dentro de um contexto que está fora do controle do terapeuta. Então, é conquistar esses pais para o processo. Isso você tem que fazer isso em uma sessão, não tem como não fazer em uma sessão. Porque se você não fizer isso na primeira sessão, eles não voltam para a segunda. Né? Então eu faço sessões duplas. Porque em 50 minutos você não faz isso de jeito nenhum. Né? Você precisa de um tempo maior. O segundo ponto é o alinhamento familiar. Né? O que é o alinhamento familiar? É onde eu busco essa estrutura do modelo de hierarquia da PNL para me ajudar a identificar quais vão ser os pontos chaves. Né? Porque se eu for pelo relato dos pais, eu posso não identificar, porque muitas vezes é aquilo, eles estão, o que pode estar gerando problema, muitas vezes é a melhor das intenções. Então aquilo nunca vai aparecer como um problema dentro do consultório, nesses casos específicos. Então a chance disso passar despercebido, ou de eu levar muito tempo para perceber isso, é grande. Mesmo que eu receba esses pais e comece a trabalhar na ativação deles em respeito das dificuldades de lidar com a criança. Então o modelo de hierarquia me ajuda a extrair de forma mais precisa alguns pontos chaves. É tudo do processo? Não, não é tudo do processo. Né? São alguns poucos elementos chaves que que percebendo o que não permite, o que está dificultando o alinhamento deles, aí eu faço esse processamento e aí vem a outra etapa de processar os pais aquilo que está impedindo o alinhamento desses pontos. Né? Dentro disso podem surgir outras questões. Algumas fogem do foco da criança, outras não. Se foge do foco da criança, é um trabalho com foco naquela pessoa. Né? Se não, e às vezes vai ter situação que o atendimento da criança vai ser necessário. Né? Então, caso de trauma clássico, essa última etapa, ela, né, pode vir logo depois do enquadramento. Mas esse caminho, muitas vezes, né, elimina a necessidade de atendimento da criança. Por quê? Vou até voltar. Aqui mesmo. Né? Eu coloco esses pais como coterapeutas, né? Promovendo e possibilitando uma expansão, de certa forma, uma moldura para que o reprocessamento natural da criança, daquelas questões, aconteça. Então, quando não tem uma questão traumática muito gritante, né, ou quando o quadro já não é crônico, acaba sendo muitas vezes desnecessário. Porque o realinhamento familiar permite que essa criança, né, não sozinha, mas com o apoio de uma família
A alinhada tem esse suporte para se reorganizar, para encontrar de forma natural sua autorregulação. A primeira etapa, então, né, é o desenvolvimento dessa psicoeducação. Né? Tem aí também tem uma outra questão que é essa fragilidade, né, da atuação terapêutica, enquanto os pais estão ali todo dia. Isso é um argumento para convencê-los. Vocês estão com os seus filhos todos os dias. Mesmo que vocês trabalhem o dia inteiro, 8 horas por dia ou 10 horas por dia, ainda assim vocês veem os seus filhos pelo menos uma meia hora por dia. Né? Que não seja 50 minutos por dia, meia hora por dia. E umas 2 no final de semana, pegando um pai bem ausente. Né? Já é muito mais do que 1 hora. Mas só isso é muito pouco, né? Porque eles vão, muitas vezes, não, mas eu não sei, né? Se eu pudesse resolver, eu já tinha resolvido. Né? E aí um ponto-chave também é levá-los a perceber o efeito, né, que o comportamento deles está tendo. Porque, você virar e falar, isso que você está fazendo não é legal. Mas eu fiz assim, meu pai fez assim. Eles vão ter todos os argumentos, porque se eles não tivessem motivo para fazer daquele jeito, eles não fariam. Eles fazem daquele jeito porque eles realmente acreditam que aquela é a melhor alternativa. Como que a gente consegue levá-los a perceber, né, que aquela alternativa que para eles é a melhor, racionalmente, não está sendo, levando eles para o lugar da criança. E aí, quem que estava no Masterclass ontem? Dá para fazer aquele processamento, o David fez como supervisão, botando o terapeuta no papel do cliente, você consegue fazer colocando os pais na posição dos filhos. Mas você precisa, em geral, você precisa dar uma treinadinha nisso, porque é uma coisa difícil para eles fazerem. A gente, criança, faz isso muito fácil. Depois de uma certa idade, parece que a gente esquece. Né? Ou a gente é ensinado a esquecer. Então... Não. Voltou. Então, dá uma treinada com isso. Eu uso muito do psicodrama nesse momento, né? Mas não é a única ferramenta. Acho que qualquer abordagem, qualquer terapeuta, né, com algum tempo de prática, conhece ferramentas para levar uma pessoa a se colocar no lugar do outro. E aí sensibilizá-los do quanto eles podem ser essa principal ferramenta de modificação e saúde do filho. Não só naquele momento, mas durante todo o desenvolvimento dessa criança. Não só daquele filho, mas de todos os filhos que esse casal possam ter. Por mais que hoje esteja comum ter um filho só, né? Mas de qualquer forma, mesmo que seja um filho só, é não só naquele momento, mas em todo o desenvolvimento. E que se eles não encontrarem uma nova dificuldade lá na frente, que eles tiverem dificuldade de lidar, eles podem retornar. E aí também um ponto interessante é, né, nesse contexto de criação de filhos, aonde a família quer chegar, né? Qual que é a missão? Quem arrisca? Provisão ambiental? O que mais? Ambiente saudável. Quem mais? Harmonia familiar. A ser feliz. Ajudar a ser feliz. Contribuir no crescimento. Contribuir no crescimento. Qual que é o Não interferir na natureza da criança. Qual que é o resultado que a gente quer com isso lá na frente? Um adulto feliz, saudáveis, autônomos.
que eu penso que está acontecendo? Então, exemplo clássico, né? Vou trabalhar com muitos exemplos clássicos, né? Porque eles são mais fáceis. Mas a mãe superprotetora, né? Aquele filho que tem alguém para fazer alguma coisa por ele, aquela criança que o tempo todo tem alguém para fazer alguma coisa por ele. Onde ele vai chegar quando adulto? Não vai chegar. Esperando que alguém faça por ele. Esperando que alguém faça com ele. Faça por ele, dependente. Inseguro. Arrogante. Esse é um outro ponto-chave. A hora que você, depois que os pais perceberam o ponto de vista da criança e aonde isso vai levar essa criança, peraí, eu não quero um filho arrogante. Bom, isso às vezes pode ter algum pai que queira, mas em geral não, né? Eu não quero um filho dependente, né? Em geral as pessoas querem querem que seus filhos sejam felizes, né? Sejam autônomos, deem conta da sua própria vida, né? Nenhum pai, né, quer com 30, 35 anos ter o filho debaixo da saia, salvo raras exceções. Então isso é uma coisa que ajuda muito, né? O efeito a longo prazo, com essa perspectiva de qual é a missão, né? Lá na frente. Porque quando a gente pensa isso, a gente tende primeiro a pensar em coisas do momento, né? As primeiras palavras que foram surgindo tinham a ver com o momento, né? De dar suporte, de prover um ambiente, né? E aí eu fui provocando, por quê? Porque a gente tende muito a pensar no aqui e agora, né? E quando a gente está pensando em criar alguma coisa, a gente tem que pensar lá na frente, né? Desde criar algo material a criar ou a educar, né? Então, se eu for oferecer um curso, eu tenho que pensar não no conteúdo que eu quero passar em primeiro lugar. Isso eu vou ter que pensar em algum momento? Vou, né? Eu às vezes até posso começar por isso, mas para eu conseguir estruturar bem um curso, eu tenho que saber aonde que eu quero levar esses alunos. O que eu quero que eles saiam habilitados a fazer, né? Isso orienta toda a forma como o conteúdo é apresentado, né? Educação. Com filhos não é diferente. A questão é que, em vez de um final de semana, de um curso de especialização, ou de um ano, ou de 5 anos numa faculdade, nós estamos falando de 20 anos, né? Mas ainda assim é um processo. O alinhamento é esse treino, né? Treino para quê? Para que esses pais sejam coterapeutas desses filhos, para que esses pais ofereçam esse ambiente estável o suficiente, né? Que nunca vai ser ideal, mas estável o suficiente para propiciar uma maior autorregulação do sistema interno dessa criança. E, pelo menos enquanto psicodramatista, esse interno nunca é tão interno assim, ele é sempre relacional. Queria então fazer um exercíciozinho de visualização. Pedir para vocês então fecharem um pouco os olhos, né? Quem quiser ir para o lugar de mãe ou pai, quem quiser ir para o lugar de terapeuta, né? No papel de pai ou mãe diante dos filhos, no papel de terapeuta, né? Diante dos pais dessa criança que eu estou atendendo, ou às vezes diante da própria criança. E percebe um pouco o corpo, percebe um pouco o que surge de emoção, o que surge de sentimento, como que o corpo vai respondendo
a esse simples olhar para esse alguém, esse filho, essa criança, esse pai, essa mãe. E a partir dessa sensação e dos conteúdos ou momentos que possam ter surgido associados a isso, eu queria saber quem gostaria de aprofundar um pouco mais isso, né? Investigar um pouco mais. Os dois? Só para eu ter uma noção, você estava no papel de pai, mãe ou terapeuta? Terapeuta. O atendimento que vocês realizam é aos pais ou às crianças? Eu atendo as crianças. Os pais. Como que foi a mobilização? Eu encontrei a ansiedade, que foi o que me fez, por um tempo, parar de atender crianças por conta do atendimento com os pais. E, então foi isso que eu encontrei. Eu atendo criança atualmente, mas eu vim para esse congresso desativando essa minha parte. E eu estou reencontrando ela de um outro jeito. Então encontrei essa ansiedade misturada com medo. Tem um incômodo ali no atendimento com os pais, porque eu sinto que tem muita expectativa deles e minha também, de tentar resolver o caso de forma rápida, na maioria das vezes. Tá. Qual que é teu nome? Wendy. Wendy. Isso. Obrigado, Wendy. Na verdade, o sentimento é de... Deixa eu tentar dar uma palavra para descrever o sentimento, que é uma coisa assim, eureka. É quando eu comecei a entender que atender os pais podia poupar a criança de chegar a mim, porque eles sempre querem trazer a criança tudo quanto é custo, e eu ficava indo com os pais, né? Tem pais que eu fui 10, 12 sessões, até um pouco mais. Então o sentimento é assim, eureka, dá para resolver com os pais, a criança não precisa vir. Então me conectei com esses casos, com um específico, assim, senti uma euforia, era essa palavra que eu não conseguia lembrar. Legal. Qual que é o teu nome? Maher. Isso. Enquanto vocês estavam falando, me veio um critério didático, né? Que como você já trabalha com os pais, você tem mais habilidade em convencê-los a vir, que é um ponto importante do processo. Mas ao mesmo tempo me permite explorar um pouco mais a segunda etapa. Claro. Né? No caso da Wendy, né, a tendência é explorar mais a primeira etapa desse convencimento, por mais que nesse contexto eu acredito que isso seja mais fluido. Eu vou jogar a escolha para o grupo. Que vocês acham mais interessante? A gente ter essa oportunidade de explorar mais esse convencimento e seguir para o alinhamento, ou uma tendência de ir mais para o alinhamento? Eu fiquei pensando nas duas palavras, né? Ansiedade e eureka. Uhum. Eu fico mais com a ansiedade do que com a eureka, né? Seria bacana se tivesse espaço para os dois. Uhum. Mas a ansiedade em relação aos pais vai chamar mais atenção. Ok. Então, ansiedade. Ok, então
Wendy, por favor, pode deixar o microfone, que você vai ter um especial aqui. Que medo! O que eu vou te pedir, né? Pode ficar aí. Você vai entrar no meu consultório como uma mãe que agendou uma consulta. Né? Então, você já pensar o nome fictício, né? Da mãe, da criança, né? De preferência um caso real seu, que você vá para o lugar dessa mãe. O que surgir de pergunta que você não souber, traz a primeira coisa que vier na cabeça. Confia na tua sintonia com essa família. E deixa a coisa fluir. Enquanto essa seria uma mãe mesmo. Poderia ser um pai também, isso não faz diferença. Você já tem nome para essa mãe? Tem. Qual que é? Rogéria. Rogéria. Ok. Espera um momento. Troca para mim, por favor. Então, fecha um pouco os olhos. Lembra dessa mãe Rogéria. Se você quiser buscar alguma postura corporal semelhante à da Rogéria. Isso, e a hora que você estiver pronta, você abre os olhos que eu vou te receber como Rogéria. Oi, Rogéria, bom dia, seja bem-vinda. Vamos entrar? Obrigada. Senta aqui, pode ficar à vontade. Bom, Rogéria, você me procurou, parece que você está tendo algumas dificuldades com teus filhos. É um filho só? É uma filha. Uma filha, uma menina. É. Quantos anos ela tem? Ela tem 6. 6 anos. Vou te pedir para ir me contando então um pouco o que você estivesse sentindo à vontade de contar, né? E a gente vai seguir a partir do que estiver confortável para você, né? A partir desse olhar para a tua relação com a tua filha. Tá. Eu sou separada e o pai dela não participa muito da vida dela. E eu vim aqui te procurar porque eu quero que ela possa conviver com o pai. E eu não sei como fazer isso. Não sei nem como convencer ele e nem deixar ela confortável. Então, das últimas vezes que ela tinha que ir para o pai, ela chorou muito. E isso me assustou. Ela se agarrou na minha perna e não queria ir de jeito nenhum. Mas eu acho que é importante a convivência dela com o pai dela. Então, eu vim te procurar para você me ajudar nessa aproximação. Tem quanto tempo a separação? Desde a gravidez. A gente se separou, acho que estava grávida uns 4 meses. Sim. Gravidez. E sempre foi essa distância? Teve algum momento mais próximo? Sempre foi essa distância. E acho que tudo bem quando ela era pequenininha, né, ela não sentia, né, tanta falta, e de vez em quando ela sente falta. Ela fica até muito ansiosa esperando ele chegar. E às vezes ele diz que vem e não vem. Então isso realmente deixa ela, acho que, ansiosa mesmo. Então tem hora que ela quer muito ir, tem hora que ela não consegue ir. Então eu estou preocupada com isso, que é o pai dela, né? Rogéria? Rogéria, desculpa. Eu acho que me vem um monte de ideias de coisas para investigar,
né? Porque é lógico que tem o lado dele que a gente não tem como mexer. Né? E a gente não sabe, né? Você fala desse vir, não vir, falar que vem, não vem, né? Isso é uma coisa difícil para a criança, né? Ver tua filha sofrendo com isso deve te deixar também muito mal. Né? Mas mesmo que a gente não tenha como convencê-lo a lidar de forma diferente, né? A gente pode primeiro ver o que você tem autonomia para mudar no sistema para a tua filha, para cuidar da tua filha, sentir o efeito, e se lá na frente for preciso, né, se esse efeito não for suficiente, com certeza você pode ajudar a tua filha mais. Né? Você não vai chamar ele? Ele teria que se disponibilizar a isso. Não, ele vem. Já falei com ele. Você já falou com ele? Já. Quero muito que você fale com ele. Certo. Vamos trabalhar então. Você está aqui hoje, certo? Certo. A gente tem quase 2 horas aí para trabalhar ainda. Então, nós vamos ver qual que é esse movimento, né? De que forma eu posso te ajudar a ajudá-lo. Tá. E vou te pedir para passar o meu contato para ele ligar para agendar. Tá. Se ele não ligar de forma espontânea, né, é simplesmente, e aí eu quero que você seja muito tranquila nesse sentido. Né? Simplesmente entregar o contato e deixar ele me procurar. Né? Se ele não me procurar com esse movimento, a gente vai trabalhar um pouco mais com o que você pode e aí ver uma estratégia melhor, né? Porque é importante que ele venha de boa vontade. Se ele vier porque você está azucrinando, né? Eu não vou conseguir um bom trabalho com ele. Tá. Eu vou te pedir essa paciência caso ele não venha de forma mais espontânea. Tá bom. É um pouco ruim pensar nisso, né? Eu já cuido dela sozinha. Tudo bem. Mas sim, eu acho importante a gente tentar trazê-lo. Tá. Eu só quero garantir que ele venha de uma forma que seja proveitosa. Tá. Como que você lida com ela? Que referências você passa do pai para ela? Eu não influencio muito ela nesse sentido. Eu deixo ela trazer quais são as dúvidas, angústias. Eu recebo isso. E tento explicar que às vezes ele não chegou porque não deu, porque está no trânsito, porque ele mora em outra cidade. Então eu tento acalmá-la, mas eu também fico muito ansiosa esperando, né? Então, e quando eu vejo ela sofrendo, eu fico brava, na verdade. Sim. Então eu tento não influenciá-la nesse sentido. Porque se você tenta mostrar para ela, né, para ela entender o porquê que ele está atrasado. Se no fundo você não está entendendo, você está com raiva, ela provavelmente está captando muito mais essa raiva do que a sua tentativa de explicar. Pode ser. Então, mas eu não consigo fazer diferente. sim, Não. a gente pode trabalhar com Eu isso. estou aqui até para você poder me ajudar, Sim. porque para mim... E isso também não significa que você não vai poder ficar com raiva. Vão ter situações que vão te provocar raiva. Tá. E aí, como lidar com a tua filha nessas situações? Porque se você disser, né, se imagina como que ela chama? A minha filha? Maria. Maria. Se imagina, né, lembra aí de uma cena que ele estava atrasado, que pelo tempo você já sabia que ele não ia vir mais, que ela continuava esperando, né? Mas
Imagina essa cena do olhar dela. Do olhar dela. Como que é a hora que você chega para ela, né, dizendo alguma coisa para acalmá-la, né, sendo que o teu tom de voz, o teu corpo não está dizendo dessa calma. O que você percebe? Ela consegue captar que eu tô brava. E aí ela fica irritada também. Eu acho que é aí que ela chora. Porque ela também não gosta de me ver brava. A gente é muito próxima uma da outra, então acho que ela também me vê brava, e aí é nesse momento que eu vou dar a notícia que ele não vem, ou que ele ainda vai atrasar mais um pouco, porque ele avisa a mim, então é nesse momento que ela chora. Então agora eu não sei se ela chora porque ele não vem ou porque eu tô brava. É uma coisa pra gente perceber. Deixa essa pergunta aí no ar. Tá. Se você chegar brava, lógico, você está indo conversar com uma criança, você não quer, você quer acolhê-la, né? Como que seria você chegar para ela, querendo acolhê-la, mas sendo mais fiel ao teu sentimento? Não, acho que eu não posso. Não estou querendo, não estou te sugerindo para fazer isso. Eu só quero que você imagine qual seria o efeito. Nossa, tá. Ia ser um desastre. Se eu fosse mais fiel àquilo que eu estava sentindo. Ela ficaria ainda mais irritada, ainda mais ansiosa. Aí eu acho que ela ficaria mais ansiosa, porque às vezes dá vontade de gritar que ele não veio. Porque ele me abandonar na gravidez já foi muito difícil para mim, agora abandonar ela é insuportável. Então, toda vez que ele não vem, eu sinto esse abandono, né? Que sou adulta, eu acho que eu sei lidar um pouco melhor do que ela, mas ver ela sofrendo, eu não aguento. Vou fazer uma pausa. Então, aqui já surgiu um foco de processamento, que é o abandono dela da gravidez. E aí, eu posso aproveitar o momento e colocar isso para ela, ou eu posso guardar na caixinha. Aqui, como eu estou fazendo essa pausa, de certa forma eu estou falando isso para ela também, então eu vou seguir para continuar investigando outras coisas. Mas esses focos eles vão surgindo durante todo o processo. Isso provavelmente vai bater nas histórias dela de abandono, que pode não ter sido só essa. Me conta um pouco de como foi a separação, de se teve intervenção dos seus pais, dos pais dele. Né? Me conta um pouco como que foi essa história de como cada um falava do outro, tanto entre você e ele, o que você ouvia as pessoas dizendo o que ele dizia de você, o que você ouvia as pessoas dizendo que os pais dele falavam de você, o que você ou seus pais falavam dele, da família dele. Meus pais odeiam ele, né? Porque ele me abandonou, então eles não se dão muito bem, já não gostavam, mas né, tudo bem, era uma convivência pacífica. Depois da separação, não. Então, meus pais, inclusive, eles não concordam de eu estar vindo aqui buscar atendimento para ajudar ela para encontrar ele. Então, eu tive que, inclusive, lidar com isso.
mas você está vendo um quadro muito mais longe de que efeito isso está tendo na tua filha e de como ela pode sofrer com isso. Então eu não tenho apoio nesse sentido, né? Tudo que é relacionado a ele, eles não me apoiam. Quem terminou o relacionamento, obviamente, foi ele, né? Então foi muito difícil para mim, porque eu estava naquela etapa, né? Estava grávida. E dos pais dele eu não tenho informação. Eu indico. Deixa o fluir o sentimento que tiver, mesmo que seja não tem informação. Eles não têm nenhuma proximidade comigo, então eu não sei muito a opinião deles. Depois da separação não encontrei eles, né, em nenhum momento. Ele já está casado de novo com uma outra Roberta e já tem um filho, que inclusive é esse irmão que minha filha fica também ansiosa para encontrar, porque ele é pequenininho e ela quer cuidar dele, trocar fralda, ela fica ansiosa para encontrar essa família também. Respondi? Você perguntou? Você falou dos teus pais, faltou como... o que você falava dele e como você tem falado dele? Para eles, né? Quando eu me separei, eu encontrei, porque eu tive uma impressão que eu estava sendo traída, então eu contratei uma pessoa para mexer no computador dele e eu encontrei uns vídeos de homens com criança e isso me assustou muito. Mas eu já tinha me separado, né? Então, eu já tinha me separado. E aí uma pessoa foi mexer nas coisas dele, porque eu estava desconfiada de traição, no fim acabei encontrando algo pior. Então eles não sabem disso. Esse dado é um dado que só você sabe. Só eu tenho e essa pessoa que encontrou. Eu falo que ele é um pai ausente, assim, eu não tenho... a única coisa que me incomoda muito é que ele paga pensão, ele faz tudo direitinho. A única coisa que me incomoda é ele não ter a frequência que eu gostaria que ele tivesse, inclusive não está determinado na justiça quando ele deve vir. Ele pode vir pegá-la a hora que ele quiser, qualquer dia. Ele pode levar ela na escola, pode lanchar com ela, mas ele não vem. Então, eu só reclamo dele ser um pai ausente. Quando ele começou, você falou que tua filha começou a reagir mal nas idas para lá. Poderia pensar que teve um momento, então, que isso piorou. Como que estava acontecendo nesse momento? Eu tenho a impressão que toda vez quando ele deixa de vir, ela guarda aquilo e aí quando ele aparece de novo, ela não quer ir. Então, eu acho que quando ela era um pouco menor, ela não tinha consciência das ausências. Hoje ela tem mais. Então, eu acho que ela não vai porque ela fica brava. E ela realmente é muito colada em mim. Então, eu não tenho namorado, então a nossa vida é muito em função uma da outra. Como que é a relação dos teus pais hoje na tua criação com ela? É bem próxima, porque eles moram no mesmo prédio. Então, enquanto eu não chego do trabalho, eles que ficam com ela. Ela adora ficar com eles, acha divertido. É uma relação bem próxima. Entre vocês, é tranquilo lidar, orientação de como cuidar, de como não cuidar? Eles são avós, né? Então eles deixam ela fazer o que ela quiser. E aí eu, às vezes, acabo sendo a chata, porque não pode isso, não pode aquilo.
Mas eles têm uma relação de muito afeto, então me tranquiliza poder contar com eles. É uma relação boa. Mais uma pausa. Então, o que está aqui na minha cabeça? O primeiro ponto é processar esse abandono. Né? Pela disponibilidade dela em se tratar para tratar a filha, né? Ou em tratar a filha através dela, né? É uma coisa que de repente eu poderia fazer já na primeira sessão. Né? Mas eu estou investigando um pouco para trazer a questão dessa investigação familiar para vocês. E aí tem uma possibilidade muito remota de um conflito, de um cruzamento de linha com a avó, que vale a pena investigar mais para frente. Mas que, pela tranquilidade dela, eu diria que é remota. E tem um conflito, tem um cruzamento de linha ali com esse pai. Porque, de novo, vamos brincar de para o lugar da criança. Oi. Ah, sim. Então, vamos para o lugar da criança. No lugar da criança, você tem um momento que tenta não falar mal desse pai, mas expressa um mal-estar muito grande desse pai. A gente não sabe o que o pai fala ou não fala dessa mãe. Né? Mas vamos pensar na melhor das hipóteses que ele não fala nada. Né? Ele sabe que ela rompeu o computador? Não, nem ele sabe disso. Então tem uma chance maior aí dele não falar nada dela. Né? Mas é uma coisa importante de se investigar. Quem vai saber dizer isso melhor é a própria criança. Né? Vai para o lugar da criança onde os seus pais ficam falando mal um do outro. Mesmo que de forma velada. Esse é um ponto-chave, assim. Por quê? Porque a criança fica sem referência. Eu confio na minha mãe, mas eu confio na minha mãe e no meu pai, mas se meu pai fala para eu não confiar na minha mãe fala para eu não confiar no meu pai. Em quem eu confio? Isso já é a base para essa criança não encontrar uma forma de se autorregular. Como que eu vou me autorregular se eu não tenho uma relação de sintonia? Se a minha relação de sintonia está prejudicada. Né? E falar mal do outro, além de ferir a imagem do outro, fere a nossa própria imagem. Porque se você fala mal do outro, você pode falar mal de mim. Então eu também não sei se eu posso confiar em você. Então, como que eu tenho essa sintonia de cura? Eu não tenho. Lembrei, eu ia trazer um caso, né? Na verdade não é um caso meu, é um caso do Maurício, que foi quem me passou, foi com quem eu aprendi esse modelo, que era uma mãe que o pai abandonou, mas literalmente abandonou, desapareceu do mundo. E ela passou a vida inteira falando mal desse pai. Esse pai não existia na vida dessa criança, a não ser não, ele tinha morrido. Abandonou e morreu. Então, sem chance nenhuma dessa. Mas essa criança tinha uma imagem péssima desse pai e de uma mãe que só desqualificava esse pai. A orientação que ele deu, que ele trabalha só com PNL, a orientação que ele deu foi: fale bem deste pai.
mas eu não sei quem é ainda. Eu não tenho referência. Na verdade, o falar mal já era fantasioso, e o falar bem também seria fantasioso, mas fantasia por fantasia, que seja uma fantasia boa. Simplesmente passar a falar bem desse pai mudou o quadro da criança. Por quê? Volta lá para o lugar da criança que a gente entende. Eu volto a ter referência, eu volto a poder confiar, eu volto a ter uma relação de sintonia. Se esse pai não vai dar essa continência, aí é dar o suporte para a criança aprender a lidar com isso. Pode ser que trabalhar com a mãe seja suficiente, pode ser que seja importante processar essa criança também. Mas isso precisa ser visto no andar da carruagem. Então, por favor. A gente tem meia hora, é isso. Não, porque eu estou pensando aqui assim, tem bastante elemento, de repente eu posso dar uma passada no modelo de hierarquia, usando em vez, aí eu vou pular alguns slides, porque aí eu vou seguir o caso, o que surgiu aqui do caso. Pode ser? Uhum. Aí, tá tranquilo para voltar ao Wendy? Tá. A gente não chegou a buscar ponto de ativação, nem nada do papel, mas... Tá sim. Mas você pode ficar aqui na frente, porque aí de repente a gente pode dar uma retornada. Tá bom. Dependendo de como andar. Tá bom. Você volta para o slide para mim, por favor. Ah, obrigada. Tirou uma mistura. Daniel, Oi. tá voltando lá, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse adolescente, porque a criança tinha quantos anos mesmo? 6 ou 8? 6. Então a criança não foi junto com a mãe. Se fosse um adolescente você pede para ir junto. Não? Se fosse adolescente, eu trabalharia de novo com os... Ou então viria só o adolescente, eu não viria esses pais. Eu trabalharia com o adolescente, e se eventualmente os pais viessem, seria na presença do adolescente. Seguiria o mesmo caminho, trabalharia com ela, e se em algum momento do processo, porque aí às vezes eu posso orientá-la a fazer coisas de muito limite que vão fazer esse adolescente me odiar. Né? Aí esse adolescente vai fazer reprocessamento com outro terapeuta se for preciso. Né? Mas nem sempre isso é necessário. Por quê? Porque a hora que a coisa começa, né, mesmo que seja necessário o processamento da criança ou do adolescente lá na frente, se já tem um resultado consistente, a não ser que tenha sido realmente preciso um limite muito intenso nesse adolescente, né, ele vai tender a ter uma relação de confiança comigo. Por quê? Porque eu ajudei os pais dele a entendê-lo, por mais que ainda não tenha chegado onde eles gostariam. Então ele vai gostar de mim. Mas pode ser que ele não goste, aí é melhor ele ir para outro terapeuta. Eu acho que foi. Então, o modelo de hierarquia tem a ver com a questão básica é essa, como a gente se referencia, que foi isso que eu fiquei puxando. Né? Se existe uma quebra dessa referência, isso vai gerar um mal-estar no grupo. Né? Então, se alguém levantar a mão aqui, né, e aí eu virar e falar, não, gente, não fala agora não, espera aí que eu estou falando. Não dá mal-estar? Vocês sabiam que eu ia demonstrar alguma coisa, né? Ela nem falou, mas gera mal-estar, gerou, né, nela, mas gerou em todo mundo um pouco. Imagina isso, né?
essa é a essência do processo. Né? Então, a hora que ela vai falar alguma coisa, ela vira referência. Se eu interrompo isso, eu quebro a referência dela. A hora que eu quebro a referência dela, eu estou danificando, arranhando a minha própria referência diante do grupo. Né? Então, se ela reclama da avó, que é a avó, se ela reclama para a criança da avó, se ela tem raiva dessa avó porque essa avó é a avó, isso vai dar problema. Se ela entende que essa avó é a avó e ela dá um jeito de acolher isso, por mais que essa avó faça coisas que não é o que ela gostaria, mantém a referência. A criança tem referência. Né? Por quê? Porque essa ideia de hierarquia está nessa fluência e não na autoridade. Né? Então, aí é uma linguagem mais de PNL, né? A hierarquia é um processo do nível lógico da missão relacionado ao modo pelo qual os seres humanos se referenciam uns nos outros, para se organizar em grupos significativos. Né? As linhas chaves, né? No modelo tradicional, avós, pai, mãe, criança. Né? Cada um é uma linha. O conflito de hierarquia, né, é essa perda desse entrosamento, a dúvida sobre quem é a referência e reflete negativo não só na criança, mas em toda a família. Brincar com a avó, então. Ela se separou, né? Aqui vai aparecer mãe solteira, mas então, não, ela se separou e esse pai é ausente. Né? Então, a avó, vamos supor então, né, que tivesse um conflito. Parece que não tem, mas sempre vale a pena investigar. Né? Às vezes, a partir do momento que o conflito com o pai melhora, começa a aparecer o conflito com a avó, que era menor, que era mais leve. Né? Que acontece? A avó, nossa, mas minha filha foi abandonada, tadinha, ela não vai saber cuidar de uma criança, ela precisa de ajuda, ela não dá conta sozinha, ela não é capaz de cuidar sozinha de uma criança. Só que cuidar de uma criança tem um monte de dificuldade que é normal. Aí ela vai lá e vai cuidar da criança, que é diferente de ir lá e ajudar. Então, se eu vou lá e ajudo, ok. Se eu vou lá e ajudo porque eu acho que a mãe não dá conta, a gente começa o problema. Se eu vou lá e simplesmente ajudo, é outro processo. Aí a avó reclama, não, mas eu estou velho, já criei meus filhos, está na hora de eu aproveitar a vida, está na hora de eu curtir. Meus netos, de eu ensinar eles a fazer coisa errada, sei lá. Né? E devolve a criança para a mãe. E muitas vezes a mãe pode estar ali reclamando ou não também, criticando essa avó. Se tiver, só piora a situação. Aí a avó voltou lá para cima, a mãe voltou a cuidar, de novo, começa a criticar, vai lá e volta a cuidar da criança. E é um ciclo. A avó fala que a mãe não dá conta, vai cuidar do filho, a mãe reclama da avó, ou a avó diz que está cansada, a mãe vai cuidar e isso vira um ciclo. De dentro é difícil de perceber, de fora é bastante fácil. Então, a mãe cuida do filho apresentando as dificuldades normais. A avó assume a postura crítica e questiona, mesmo que mentalmente, é aquilo. Nossa comunicação é muito mais não verbal. Então, quando a gente está fazendo brainstorming, a gente pode não intervir de forma nenhuma, mas a gente está o tempo todo, a gente pode ficar calado a sessão inteira, mas a gente está se comunicando com o cliente. A avó assume os cuidados, após algum tempo reclama, devolve para a mãe assume, a avó volta a criticar e o ciclo recomeça. É bastante simples, não é? Ou não, é simples só para mim. Só que eu já estudei muito isso.
Aí aqui, no caso, que parece ser o mais grave nesse caso. Pai, mãe e a criança. O pai abandonou, tem uma presença muito ausente, né? Mas querendo ou não está ali de alguma forma. Né? A mãe cuida do filho, reclamando do pai. O pai critica essa mãe. A gente não sabe se... Pensando ali é um pouco mais complicado, né? Porque não tem essa relação tão direta. Mas, na verdade, tem muita ausência. Então a gente não sabe se esse pai critica. Mas se a mãe critica também, essa criança vai insegura para o pai. Por quê? Porque a mãe está deixando ela ir, está insegura ao deixar ela ir. Isso tudo está ali refletindo. Aparentemente o pai não critica, né? Então esse slide não vai servir muito para a gente fazer o exemplo. A maioria sim, né? Mas tentando pegar o exemplo, seria a mãe está ali cuidando da criança, o pai está distante, mas a crítica, o mal-estar parece ser o ponto-chave. Por isso que o primeiro ponto é processar o incômodo. Nesse caso, é processar o abandono. Processando o abandono, ela vai lidar melhor com o abandono do pai em relação à filha. Isso pode ser suficiente para gerar um movimento do pai. Pode ser que não. Se não gerar, o próximo passo é que suporte dá para essa criança para lidar com esse pai que abandona. Mas enquanto a mãe estiver se sentindo abandonada, ela não consegue ser esse suporte de autorregulação para a criança lidar com o abandono do pai. Mas aí, voltando então para o exemplo, o pai desconfia, está lá no restaurante, a criança começa a fazer birra. Aí o pai levanta e fala, você não sabe, tem meia hora que a criança está fazendo birra, você não sabe cuidar dessa criança, vem aqui. Aí o pai pega a criança fica quieta, por 5 minutos, 5 minutos depois ela está fazendo uma birra ainda maior, não é? E aí a mãe vai lá do outro lado e fica criticando, que ele é um estúpido, que ele é grosso, que ele não trata a criança como se fosse um animal. E o pai vai lá, estou caricaturando bastante. Mas às vezes isso é sutil. Se a gente sai da caricatura, isso está em coisas muito sutis. Pode ser aquele pai que trabalha o dia inteiro fora e quando chega, deixa a filha fazer tudo e a mãe vira a carrasca, que não deixa nada, que não pode nada, que está sempre botando no limite. Mas tem sempre uma crítica. Aí a crítica volta, o pai sobe, o ciclo recomeça. Quando um cuida, o outro critica. Quando o outro cuida, tem sempre um criticando. Aí a sequência. Condição. Acho que aqui agora dá para deixar um pouco mais claro. O primeiro ponto é esse questionamento da competência. É alguém duvidando da capacidade de alguém, que leva a essa crítica, explícita ou velada. E eu diria que a velada é a pior delas. Por quê? Porque dá uma mensagem dupla para a criança. Segundo, o cruzamento de linha, que é esse ir cuidar da criança, mas você vai cuidar da criança saindo da sua posição original. Então, por exemplo, pode ser
A hora que o pai vai, ou aquele pai bonzinho, vai lá cuidar da criança, deixando a criança fazer de tudo, ele está saindo da posição de pai. A hora que a mãe vai lá e começa a ser mais rígida porque o pai é muito bonzinho, ou a hora que a mãe começa a ser muito bonzinha porque o pai é mais rígido, está saindo da posição, porque essa posição só se sustenta com equilíbrio. Né? Se um assume toda a rigidez do casal, você cria um desequilíbrio. A hora que você cria esse desequilíbrio, você criou o cruzamento de linha. Na avó isso é mais óbvio, né? Porque aí a avó desce para fazer o papel de mãe. E a mãe passa a fazer o papel de avó, que é só se divertir, às vezes, dependendo, em alguns casos. Ou de irmã mais velha. Ou de irmã mais velha. Né? Você tem uma quebra do papel, né? Que, na verdade, a essência é uma quebra da referência. A quebra do papel é o resultado da quebra de referência. O ciclo, se isso acontece uma vez e ponto, às vezes acontece, às vezes, né, foi um dia ruim ali e a coisa aconteceu daquele jeito, e ok, faz parte, ninguém é perfeito, né? Mas o ciclo acontece. Coalizão estável é aquele momento de que o pai está com a criança, de que a mãe está com a criança, que fica... vem cá, deixa eu cuidar de você porque tua mãe não está dando conta. Que é quase um... fugiu o termo. Quando você tenta comprar a criança. Barganha. Né? A barganha tem muito a ver com a coalizão instável. Né? Aí o sintoma, a manipulação é sintoma. Né? Por quê? Porque a criança está instável, a criança está sem referência. Então, você perceber essas coisas, né? Talvez não seja tão simples assim de ir para a sutileza, mas o óbvio é mais fácil de perceber. Né? E a prática te leva a perceber a sutileza desses cruzamentos, né? E desses pontos chaves. Então, a hora que você percebe essas coisas e você alinha o que produz cada uma dessas coisas, então, no caso aqui, a gente ficou muito bem aqui. Né? Essa mãe fica extremamente ativada no seu abandono ao ver a filha abandonada. Então, esse pai nunca vai ser um bom pai porque ele abandona. Para ela, mesmo que esse pai realmente seja um abandonador, vamos dizer assim, né, ela só vai conseguir dar suporte para essa criança a partir do momento que ela estiver lidando bem com esse abandono, com o abandono que ela sofreu, para lidar bem com o abandono da filha e ajudar a filha a lidar com esse abandono. Né? Então você vai identificando na história o que mantém cada uma dessas coisas. E aí esses vão sendo os principais focos de reprocessamento. E aí a família vai se alinhando. Aí você tem então, birra, manipulação, instabilidade, indecisão, autoritarismo, né? Aqui seria mais empresa, né? Erros repetitivos, pseudo-referência. Pseudo-referência seria, por exemplo, a irmã mais velha que fica responsável por cuidar da mais nova. Mas se ela vai lá e repreende, não, você não é mãe, por que você deu bronca na tua irmã? Não, mas por que você deixou tua irmã fazer a coisa errada? Então, ela está errada se ela fizer, ela está errada se não fizer. Essa é a pseudo-referência. Desorientação, indisciplina, enurese noturna, corrupção, deslealdade e traição. São, né? Esses sintomas dentro de um grupo, a chance de você achar essa combinação era muito grande. E ajustar isso ajuda o sistema a se organizar. Né? E muitas vezes esse ajuste provoca a autorregulação natural, sem você ter que fazer intervenções mais diretas. Então,
né? Falamos do enquadramento, falamos do alinhamento, aí o processamento. Né? Faltam essas duas etapas. Na verdade, do processamento em si, eu já falei bastante, né? Enquanto a gente foi conversando, a gente foi identificando. Né? Então ali teria esse processamento do abandono, da história, e depois talvez um processamento direto com o abandono da filha, né? De como ela se sente ativada com a filha, ou talvez desse para fazer em conjunto. Isso, né? Depende do andamento. Outra questão que poderia ser processada ali, eu ainda arriscaria processar depois de processar o abandono da mãe, processar a mãe na posição da filha. Né? Antes de trabalhar efetivamente com a criança, se for o caso. Né? E aí, com o adolescente, que às vezes é mais difícil ter acesso, é um bom caminho. Mas é o que dessa história, o que foi surgindo, né? Porque se ela trouxesse alguma coisa que não tivesse nada a ver com o processo da filha, ok, isso é importante ter, mas nós estamos trabalhando a tua filha. Né? Você quer fazer, se for um casal, você tem que literalmente dividir. Né? Se você estiver trabalhando só com a mãe, só com o pai, aí você até pode fazer uma coisa mais misturada, né? Então então vamos dar uma pausa nisso e vamos trabalhar essa tua questão. Mas é importante fazer esse ponto aí, ter essa clareza, porque senão o cliente vem para ter um resultado com a filha, aí você acaba desviando para alguma coisa pessoal e aí a filha não melhora. Mas lógico, você desviou de foco. Né? Então tem que ser uma escolha conjunta. Então, os focos vão aparecendo. Né? Quais focos têm a ver ou não com a criança? Os outros são outro processo, mesmo que com o mesmo profissional, mesmo que de alguma forma costurados. Né? E a quarta etapa, né? Que é a reavaliação das queixas. Na verdade, essa reavaliação é feita o tempo todo. Né? Por quê? Porque as coisas tendem a ir se ajustando. Conforme as coisas vão se ajustando, algumas vão se resolvendo, outras vão ficando. Como que ficou? Nossa, eu estou super tranquilo, eu acolho a minha filha, mas não adianta. Quando passou meia hora do horário que o pai dela vinha buscar e ele não veio, ela começa a ficar agitada, ou ela continua não querendo ir lá para a casa dele, né? Eu não sei mais o que fazer. Okay. Aí então, realmente, precisa trabalhar com essa criança. Né? Vai que essa criança está sofrendo alguma coisa lá e esse pai de repente não quis vir. Tá? Apesar que isso vai surgindo, né? Porque a coisa vai alinhando, as coisas vão ficando mais tranquilas, os problemas vão surgindo. E aí, vamos supor, não, mas vamos processar essa criança. Você pode fazer essa intervenção inicialmente, né? Principalmente se for uma coisa, você identificar algo muito pontual, com essa mãe, por exemplo. Então a mãe traz a criança e a mãe é o teu elo. Você pode fazer o processamento ali com a mãe presente. Com a mãe dando suporte, sendo parte dessa sustentação do processamento. E aí aquela questão do adolescente que tinham perguntado, né? Que às vezes pode ser preciso... não, o adolescente está na próxima. Não. É na cima. Né? A intervenção pode ser com outro terapeuta, dependendo do vínculo que pode, da imagem que esse adolescente criou do terapeuta. Né? Ou dependendo da situação, porque é importante ter uma coisa conjunta, você percebeu que é importante ser conjunto e que você vai ver que aquilo não vai dar certo, fazer com o mesmo terapeuta, você encaminha. Né? Perguntas?
processamentos poderia ser o medo que a mãe pode ter em relação ao que ela descobriu no computador. Por exemplo, Sim. A criança de 6 anos não quer ir mais na casa do pai. Será que esse medo que a mãe pode ter de um pai pedófilo, por exemplo, não seria um caso de ser processado? Eu pensei nisso naquela hora, mas como eu não senti isso vindo dela, né, eu achei que não valeria a pena explorar. Mas a pulga sempre fica atrás da orelha, né? Se viesse algum outro elemento nesse sentido, né, será que essa criança começou a se recusar aí porque aconteceu alguma coisa? Eu estou falando antes de acontecer até, o medo da mãe, entende? De poder acontecer. O medo da mãe faz com que ela segure a criança perto dela. Entendeu o que eu estou trazendo? Ela não trouxe esse medo. Quando você foi para a criança, como que foi? Quando você foi para a mãe? Eu teria perguntado para ela, me chamou a atenção que você não perguntou como que era para ela e se essas fotos tinham uma característica sexual, etc. Eu também não teria valorizado isso, porque não veio com carga afetiva dela, que veio fazer separação, isso é anterior, tem que ser trabalhado antes, óbvio. Mas assim, investigar, haveria algum motivo para não ter investigado um pouco? Sim? Isso só apareceu na devolutiva, porque eu fiz uma bateria de testes e discutindo com a supervisora, tinha uma suspeita de abuso. Na devolutiva, eu falei sobre isso para os dois separadamente. Foi aí que a mãe me contou. Então, não era uma demanda. Essas fotos, tá? Isso se tornou preocupante para a mãe quando eu falei dessa suspeita. Mas aí o que apareceu depois foi maus tratos da babá. E quando ela era bem pequenininha, de beliscões e ficar na chuva, por 2 babás diferentes e repetidas vezes, né? Então, isso não era da mãe mesmo, não tinha uma carga. Quem ficou ansiosa com isso fui eu, na verdade. Eles não. Foi o que eu senti ali na hora. Que a ansiedade era minha. E aí, como a ansiedade era minha, se eu investigasse isso naquela hora, eu podia estar induzindo. Então, eu ia esperar uma segunda pulga. Né? A fala dela me deixa bastante tranquilo. É a sintonia aqui, né? que guia nessa hora. Daniel, voltando um pouco para adolescente, eu quero um pouco construir isso com você. Eu trabalho muito com adolescentes e eu vejo que eles detestam essa interferência dos pais, né? No caso do adolescente, diferente da criança, eu inverto. Eu atendo o adolescente sem atender os pais e na minha experiência eu já vi muita transformação na família através do adolescente, né? Queria que você me contasse um pouco isso, porque eu fiquei um pouco na dúvida quando às vezes eu fico um pouco com esse receio. O adolescente não gosta dessa interferência dos pais. Pelo menos os meus clientes sempre falam assim: se eles falarem com você, você me conta, né? Eu já digo que isso vai acontecer, mas eles me pedem. E eu digo para ele: mas você sabe que eles vão falar comigo, né? Você sabe disso, isso vai acontecer. E esse caminho também você faz? Como é que é isso? Se o adolescente se o adolescente liga para marcar a sessão, eu atendo o adolescente, aí eu não vou atender os pais. A não ser que na presença do adolescente. Eu vou fazer o trabalho de alinhamento com os pais no adolescente que não quer vir à sessão. Mas assim, esse não quer vir, ele é sutil. Eu vou ser chato nessa hora
de tentar perceber se esse adolescente está indo empurrado. Se esse adolescente está indo empurrado, se eu perceber isso, eu puxo os pais. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente acha que ele está vindo de livre e espontânea vontade, a hora que você chega, você vê o quão forçado foi e você não percebeu. Até porque às vezes, né, ele liga para a secretária com a mãe do lado enchendo o saco. A secretária não está treinada para isso, eu não tenho nem como fazer isso. Se eu tivesse como, eu treinava a secretária para isso. Legal. Eu trabalho muito com criança, adolescente, família, tudo. E o que eu vejo assim, que os adolescentes adoram quando você começa a reorganizar. Eu trabalho assim, eu faço a primeira sessão com todo mundo, a segunda sessão genograma, cada um separado, e depois eu atendo adolescente, e sessões depois são só com adolescente, e se eu precisar com uma família, sempre o adolescente está aí. Isso eu coloco claramente. Então, assim, a minha aliança com o adolescente, ela não fica insegura, porque eu falo com os pais antes, então ele ainda não me falou nada. E depois eu dou certeza para ele. A partir de agora, que eu estou com você, se eu precisar falar com seus pais, vai ser com você. E eles adoram, porque eu também faço essa reorganização, né, e fica muito claro que a questão não é só dele. Né? Então, eles adoram isso. Falam, pô, tá uma zona e eu que tenho que ir para a terapia. E tem horas que é isso mesmo, né? Tem horas que é isso mesmo. É que os adolescentes que eu trabalhei com os pais, eu não precisei trabalhar com adolescente. Eu já tive relato assim, de tipo, do pai falando de uma visão ruim do adolescente a meu respeito, no meio do processo, talvez até o final do processo já tivesse mudado. Mas eu não cheguei a trabalhar com adolescente porque a coisa estabilizou com o trabalho com os pais. Agora, quando vem o adolescente, eu vou trabalhar com o adolescente. A questão é, quem tem autonomia, quem tem maior autonomia de reorganização do sistema? Alguns adolescentes conseguem fazer isso na família, outros têm muita dificuldade de fazer isso. Mas às vezes ele vem, aí você vai ter um trabalho mais demorado. Mas aí se ele veio, é ele que veio. Aí não dá mais para mudar. Porque depende também da idade do adolescente. Se for uma criança de 13, um adolescente de 13 anos, ele não tem poder nem autoridade de mudar. Sim. Entendeu? Então, assim, fica você batendo na mesma tecla, porque não tem poder e autoridade, você tomar a responsabilidade que não é dele. A organização da casa não é dele. A organização dos papéis são dos pais. Então... O caso que mais me angustiou, que me levou a isso, era o caso de... Eu atendi o pré-adolescente, 11 anos. Ele era cuidado pela companheira da avó, quem tinha a guarda era a avó descia a lenha na filha, tirava toda a autoridade da companheira, que era a única pessoa que cuidava dessa criança, a única referência afetiva dessa criança, mas que ela também não tinha poder nenhum de reorganização dessa família. Mas quando ela separou da avó, essa avó levou a criança para dormir porque ela não conseguia na casa dela, porque a avó não conseguia cuidar da criança. Então, olha a completa falta de referência. E isso não tem nada a ver com o fato de serem duas mulheres, isso tem a ver com a incapacidade dessa avó lidar com a filha e ter tomado a guarda da filha sem querer ou sem ter condições emocionais de cuidar de uma criança. Mas também sem delegar efetivamente essa guarda, né, para essa companheira que quem efetivamente cuida dessa criança. Ali, se essa guarda fosse dada à companheira, 90% dos problemas acalmariam. Porque pelo menos quem tem o cuidado teria autoridade sobre a criança. Legal. Porque tinham questões legais o tempo todo que eram jogadas na cara das pessoas. Né? Esse foi como pais alcoólatras, né? A criança fica completamente órfã, sem referência nenhuma. Ela tem que se dar conta dela mesma, porque os pais não fazem.
não são protetores. Eu fico com essa dúvida, assim, como alinhar uma família quando a família está separada, que é, por exemplo, esse caso. É que a palavra para mim, alinhamento, tem que estar todo mundo muito junto, sintonizado. E eu sinto dificuldade no consultório justamente de lidar com a criança quando a família é separada, porque parece que esse ajustamento fica impossível e é difícil não entrar no embate. Como é um modelo relativamente simples, você consegue passar isso para quem vem ao consultório e ajudar essa pessoa a perceber. A hora que ela tem essa clareza, ela vai reorganizar o sistema a partir da autonomia que ela tem naquele sistema. E aquilo vai ter reflexo no sistema. Né? Às vezes isso reorganiza todo o sistema. Às vezes é preciso aprender a lidar com algumas coisas que não dá para mexer. Né? Mas mesmo assim, ela tem uma força de modificação e isso sempre vai reverberar. Pode não chegar onde a gente gostaria, mas sempre vai reverberar. E onde não reverberar, a gente vai buscar outra estratégia. No caso dessa mãe, você queria continuar trabalhando ela até sentir que ela resolveu essa questão, teria que continuar trabalhando com ela, não com a criança. Isso. Eu trabalharia com ela o abandono, a ativação dela do abandono da filha, né? Reavaliaria o alinhamento, ensinaria ela esse processo para ela ver como que está isso entre ela e o pai. Né? Avaliaria com a avó, só por desencargo de consciência. Né? Mas provavelmente se tivesse algum ajuste ali, a hora que ela aprendesse o modelo, ela automaticamente alinharia, talvez sem nem perceber. E aí, sempre em vista a criança, mas a criança seria a última que você trabalharia, obviamente, né? Sim. Ok. Agora, se tivesse o abuso, ou na verdade tem o abuso da babá, aí eu trago a criança para trabalhar isso, mesmo sem terminar todo esse processo. A hora que aparecesse isso, eu traria a criança. A não ser que eu tivesse um momento de processamento muito intenso com essa mãe. Então, vamos te acalmar nessa questão do abandono, e aí você traz tua filha, porque isso é muito importante de ser trabalhado nela. Obrigado. Obrigado, gente.